Vocês não fazem ideia do que é descobrir que o homem que você amava vendeu sua alma junto com suas terras, mas eu descobri uma forma de recuperar tudo e ainda por cima, destruir a vida dele no processo. Olá, meus queridos. Meu nome é Benedita de Souza, mas todo mundo me conhece como Dona Nena. Tenho 79 anos e hoje vou compartilhar com vocês uma história que marcou para sempre a minha vida, uma história de traição, de injustiça, mas também de uma vingança tão doce que, até hoje, quando me lembro, sinto um gostinho de vitória na boca. Antes de continuar, peço a gentileza de deixar o seu joinha nesse vídeo, se inscrever no canal para não perder nenhuma das minhas histórias. E me conta aí nos comentários de onde vocês estão me assistindo. Adoro saber que minha história está chegando em cantos diferentes do nosso Brasilzão, Era 1962. Eu tinha apenas 18 anos e tinha acabado de me casar com o Antônio, um homem 8 anos mais velho que eu, que parecia ser a resposta para todos os meus sonhos de menina. Naquela época, vocês sabem como era, né? Moça, direita casava cedo. E era o marido que tomava conta de tudo. Morávamos numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, daquelas onde todo mundo conhece, todo mundo, e a fofoca corre mais rápido que rastro de pólvora. Meu pé, que Deus o tenha. Era um homem simples, mas muito trabalhador, José de Souza, como era conhecido por todos. Tinha conseguido juntar uns 15 alqueires mineiros de terra boa. Sabe, para o plantio de café. Não era uma fortuna, mas era o que a gente tinha. Era nosso. Ele sempre dizia: Nena, minha filha, terra é a única coisa que a gente não perde da noite pro dia. Quem tem terra tem segurança. Ah, como eu queria que ele estivesse certo. Quando o papai morreu, em janeiro de 1961, eu ainda era solteira, ele teve um infarto fulminante. Coitado, nem deu tempo de se despedir direito. Deixou aquelas terras para mim, sua única filha. Na época, era raro um pai deixar herança direto para a filha mulher. Mas papai sempre foi um homem à frente do seu tempo. Ele via em mim uma força que nem eu mesma sabia que tinha. O problema é que, naquele tempo, quando uma mulher casava, tudo que era dela passava automaticamente para o marido. Era a lei. Era o costume. Era o que todo mundo achava normal. Eu nem questionei. Imagina, o Antônio parecia um homem bom, trabalhador, respeitado na cidade. Ele era comerciante. Tinha uma venda que ia bem. Quando pediu minha mão em casamento, 3 meses depois da morte do papai, pensei que Deus estava me abençoando com um bom partido. Nena, ele dizia com aquele jeito carinhoso que só ele sabia fazer. Você não precisa se preocupar com nada. Moi bem, eu vou cuidar de você e das terras do seu pai como se fossem os olhos da minha cara. E eu, ingênua como só uma menina de 18 anos consegue ser, acreditei piamente em cada palavra. Casamos em junho de 1961. Numa cerimônia simples na igrejinha da cidade, eu estava radiante com meu vestido branco, que a dona Marilda tinha costurado com tanto carinho para mim. Antônio estava elegante no seu terno cinza, todo sorridente, cumprimentando as pessoas como se fosse o dono do mundo, e talvez, naquele momento, ele realmente se sentisse assim. Logo nos primeiros meses de casada, comecei a perceber que o Antônio tinha muito interesse nas minhas terras. Não que fosse estranho. Afinal, agora eram terras dele também, né? Mas ele vivia falando no assunto, fazendo planos, comentando sobre o valor que aquela propriedade tinha. Essa terra vale muito mais do que seu pai imaginava. Nina, ele costumava dizer, enquanto a gente caminhava pela propriedade aos domingos, com o jeito que a cidade está crescendo, daqui a uns anos, isso aqui vai valer uma fortuna. Eu ficava feliz ouvindo aquilo,
Pensava que ele estava planejando nosso futuro. Sabe, talvez umas melhorias na propriedade. Quem sabe construir uma casa maior para quando os filhos chegassem. Ah, como eu sonhava com os filhos que teríamos. Antônio também falava sobre isso. Vamos ter uma família grande. Nena, essa terra vai ser o patrimônio dos nossos filhos. E os filhos vieram? Sim. O primeiro? O Carlos. Nasceu em março de 1962. Que alegria foi ter aquele menininho nos braços. Antônio parecia orgulhoso. Distribuía charutos para os amigos. Falava que o filho ia ser um fazendeiro de sucesso. 2 anos depois, veio a Ana. M1964. Depois o Lucas. M1966. E por último, a pequena Julia. M1968. 4 filhos em 6 anos de casamento. A casa vive aqueia. Barulhenta, alegre. Mas foi justamente quando a Julinha nasceu que as coisas começaram a ficar estranhas. Antônio, que sempre foi atencioso comigo, começou a se afastar. Chegava tarde em casa. Dizia que a venda estava dando muito trabalho. Nos fins de semana, em vez de ficar com a gente, arranjava desculpas para sair. Vou resolver uns negócios. Era a frase que eu mais ouvia dele. As outras mulheres da cidade começaram a me olhar de um jeito diferente. Sabe aqueles olhares de pena que toda mulher traída conhece, mas que a gente prefere fingir que não vê? Dona Cida, minha vizinha, várias vezes tentou puxar assunto comigo, mas eu sempre mudava de conversa. Eu não queria ouvir o que ela tinha para dizer, porque no fundo do meu coração, eu ia só bien. Foi em setembro de 1968 que tudo desmoronou de vez. Lembro como se fosse ontem. Era uma terça-feira, dia 17 de setembro. Eu estava cuidando da pequena Júlia, que tinha só 3 meses. Quando o carteiro chegou com uma correspondência oficial, era do cartório da cidade vizinha, Sete Lagoas. Quando eu abri a carta, minhas pernas quase falharam. Era uma notificação de cobrança de impostos atrasados, referentes a uma propriedade que, segundo o documento, não existia mais. As terras do meu pai. As nossas terras. Constavam como vendidas há 4 meses para um tal de Ricardo Gomes, a nome que eu nunca tinha ouvido na vida. Esperei o Antônio chegar para o jantar com aquela carta na mão, tremendo que nem vara verde. Quando ele entrou em casa, nem olhou para mim direito. Como já era costume, só foi lavar as mãos e sentar à mesa. Esperando que eu servisse a comida como sempre fazia, Antônio disse: Como vos emborgada? Chegou uma carta do cartório hoje. Ele nem levantou os olhos do prato. E daí deve ser alguma besteira. É sobre as terras do papai. Diz aqui que foram vendidas. Em maio. Foi aí que ele parou de comer e me olhou nos olhos pela primeira vez em meses. Não era um olhar de surpresa. Era um olhar de quem foi pego no flagra. É verdade. Antônio, você vendeu as terras sem me falar nada. Ele suspirou. Empurrou o prato para longe e encostou na cadeira. Vendi. Sim. E daí? Como assim? E daí? Aquelas terras eram da minha família. Eram a herança que meu pai me deixou. Eram suas quando você era solteira. Benedita. Agora são minhas. E eu faço o que eu quero com elas. A frieza na voz dele me cortou como uma faca. Parecia que eu estava conversando com um estranho. Mas por que você não me falou? Por que escondeu de mim? Por que você não entende de negócios? Mulher não entende dessas coisas. Eu sabia que você ia fazer escândalo à toa. Escândalo à toa, Antônio. Aquelas terras valiam uma fortuna. O que você fez com o dinheiro foi então que ele se levantou da mesa. Me encarou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Uma mistura de desprezo e impaciência. O que eu fiz com o dinheiro é problema meu. Benedita, sou o chefe dessa família e não devo satisfação para mulher nenhuma. Naquele momento, Yusub,
Meu casamento tinha acabado, não porque ele tinha vendido as terras, mas pela forma como ele estava me tratando, como se eu fosse um móvel velho que ele podia chutar quando estivesse de mau humor. Nos dias seguintes, tentei descobrir mais detalhes sobre a venda, mas o Antônio se fechou completamente. Mal falava comigo. Mal olhava para os filhos. Era como se a gente fosse fantasma na nossa própria casa. Foi a Dona Tida, minha vizinha, que 3 semanas depois me contou a verdade que eu não queria ouvir. Nena, minha filha, ela disse numa tarde, quando me encontrou estendendo roupa no quintal, não aguento mais te ver sofrendo assim. Sem saber de nada, o Antônio Tatson a Silvia, a viúva lá de Sete Lagoas. Já faz mais de 1 ano que todo mundo sabe que Silvia perguntei, fingindo que não entendia, mesmo já sabendo a resposta. A Silvia, aquela que ficou viúva ano passado, ela tem 2 filhos pequenos. O Antônio montou casa para ela. Comprou móveis novos. Até carro ele deu para ela. E como você sabe disso, minha irmã mora lá perto. Nena, ela viu tudo. O Antônio vai lá todo fim de semana. Fica até segunda-feira. Os filhos dela já chamam ele de pai. Senti o mundo girar ao meu redor. Não era só traição. Era uma família paralela, uma vida paralela que ele estava vivendo com o dinheiro das minhas terras, da herança do meu pai. Temme. Nena, Dona Tida continuou, vendo que eu estava aguentando o tranco. Ela tá grávida. Vai ter um filho dele, aquela noite. Depois que botei meus 4 filhos para dormir, sentei na varanda da nossa casa e chorei como nunca tinha chorado na vida. Não eram só lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de revolta, de humilhação, de uma raiva que eu nem sabia que existia dentro de mim. Meu pai tinha morrido, achando que estava me deixando protegida, com uma herança que ia garantir o meu futuro e o futuro dos meus netos. E eu, por ser mulher, por confiar no homem que escolhi para casar, tinha perdido tudo. Mas naquela noite, olhando para as estrelas no céu de Minas, eu fiz uma promessa, para mim mesma e para a memória do meu pai. Eu ia recuperar tudo o que era meu. E o Antônio. O Antônio ia pagar muito caro por ter me enganado. O que eu não sabia ainda era que ele tinha cometido um erro fatal na hora de vender as terras. Um erro que seria a chave para minha vingança e para a reconstrução da minha vida. Depois daquela conversa devastadora com a Dona Cida, minha vida virou um inferno silencioso. Antônio continuava dormindo na nossa cama, comendo na nossa mesa, mas era como se fosse um fantasma. Chegava tarde. Saía cedo. Mal olhava para mim ou para as crianças. Nos finais de semana, simplesmente sumia. Vou resolver uns negócios. Era tudo o que ele dizia. Eu vivia numa agonia constante. Durante o dia, tentava manter a normalidade por causa dos meus filhos. O Cadu, que já tinha 6 anos, começou a perguntar por que o papai não brincava mais com ele. E Ana, com 4, chorava quando o Antônio passava por ela sem dar um pingo de atenção. O Lucas, ainda pequeno, com 2 aninhos, ficava agarrado na minha saia o tempo todo, como se sentisse que tinha alguma coisa muito errada. E a pequena Julinha, com poucos meses, parecia chorar mais que o normal, como se o clima tenso da casa afetasse ela também. As noites eram as piores. Eu ficava deitada do lado daquele homem que eu já não reconhecia mais, fingindo que dormia. Mas, na verdade, eu estava planejando o que fazer da minha vida. Como é que eu ia criar 4 filhos sozinha? Eu não tinha profissão, não tinha dinheiro meu, não tinha para onde ir. Naquela época, uma mulher desquitada era vista como um fracasso, principalmente numa cidade pequena, onde todo mundo se mete na vida de todo mundo. Durante 3 meses vivi nessa situação. Antônio mal me dirigia a palavra, eu fingia que estava tudo bem, e os filhos crescendo naquele ambiente pesado, cheio de tensão.
Foi em dezembro de 1968 que as coisas tomaram um rumo que eu jamais poderia imaginar. Eu estava no mercadinho da cidade, comprando as coisas para o Natal das crianças. Quando encontrei o Dr. Roberto, um advogado jovem que tinha chegado na cidade há pouco tempo, ele era diferente dos outros homens dali. Tratava as mulheres com respeito, não com aquela superioridade que eu estava acostumada. Como vai? Dona Nena, ele perguntou, tirando o chapéu. Todo educado. Há tempos não a vejo na cidade. Vous bem? Dr. Roberto. Responde. Tentando esconder o cansaço no rosto, andei meio ocupada com as crianças. Ele me olhou com aqueles olhos atentos, de quem percebe mais do que as palavras dizem. Dona Nena, posso fazer uma pergunta meio indiscreta? Meu coração disparou. Será que ele também sabia da situação do Antônio Pode Falar? Doutor, é verdade que seu marido vendeu as terras que o seu pai lhe deixou? Eu quase deixei a cesta de compras cair no chão. Como ele sabia disso é verdade. Sim, a senhora assinou os papéis da venda, não. Kvea ditsea. O Antônio disse que não precisava, que por eu ser casada, ele podia vena sozinho. O Dr. Roberto franziu a testa de um jeito que me deixou preocupada. Dona Nena, isso não está certo. Mesmo casada, a senhora tinha direito sobre essa herança. Posso dar uma olhada nos documentos. Eu não tenho os documentos. O Antônio que guardou tudo. Então, você diretou? Há umas 2 semanas. O cartório de 7 Lagoas me procurou porque estão investigando umas irregularidades em vendas de terras aqui da região. O nome do seu marido apareceu numa lista de vendas suspeitas e eu gostaria de investigar isso, mas precisaria da sua autorização. Meu mundo parou naquele momento. Irregularidades, vendas, suspeitas. O que aquilo significava, Dr. Roberto? O senhor está dizendo que tem alguma coisa errada com a venda das minhas terras. É possível, Dona Nena, mas para ter certeza, preciso ver os documentos. A senhora consegue pegar eles para mim. Cheguei em casa naquele dia com o coração batendo disparado. Pela primeira vez em meses, senti uma pontinha de esperança. Talvez houvesse uma saída para aquela situação terrível. Quando o Antônio chegou para o jantar, respirei fundo e resolvi confrontar ele de vez. Antonio, preciso ver os papéis da venda das terras. Ele parou com o garfo no ar e me olhou. Desconfiado. Pra quê? Porque eu quero entender direito o que aconteceu. Afinal, aquelas terras eram a minha herança. Já te expliquei isso. Nena, você não entende de negócios. Os papéis estão guardados e tá tudo certo. Mesmo assim, eu quero ver. Não. A resposta veio seca. Sem explicação. Sem conversa. Apenas não. Como assim? Não, Antônio. Eu tenho o direito de saber o que aconteceu com a herança do meu pai. Você não tem direito. Nenhum, ele gritou, batendo o punho na mesa e fazendo os pratos pularem. Sou eu o chefe desta casa. Sou eu quem decide o que você pode ou não pode ver. As crianças se assustaram com o grito, o Cadu começou a chorar. A Ana se escondeu atrás da minha cadeira. O Lucas correu para o quarto. Só a pequena Julinha continuou dormindo no berço. Alheia ao drama. Antonio, pelo amor de Deus, não grita na frente das crianças. Então pare de me questionar como se eu fosse um criminoso. Cansei dessa sua mania de querer saber de tudo. Naquela noite, Antônio dormiu no sofá da sala pela primeira vez desde que a gente casou. E eu, deitada sozinha na cama, tomei uma decisão que mudaria para sempre o rumo da minha vida. Eu ia procurar os documentos, com ou sem a permissão dele. Na semana seguinte, sempre que o Antônio saía para trabalhar, eu vasculhava a casa inteira, revirai gavetas, armários, caixas, até debaixo do colchão. Nada. Parecia que aqueles documentos tinham sumido da face da terra. Foi então que me lembrei de um lugar, o quartinho que o Antônio tinha montado nos fundos de casa, onde ele fazia a contabilidade da venda,
Era um cômodo que ele sempre mantinha trancado, dizendo que tinha papéis importantes do trabalho que não podiam ser mexidos. Na sexta-feira, dia 3 de janeiro de 1969, Antônio saiu, como sempre, para mais um dos seus negócios de fim de semana, e eu esperei ele sumir de vista. Deixei as crianças brincando no quintal, sob os cuidados da vizinha, e fui direto para aquele quartinho. A porta estava trancada com uma chave pequena. Procurei pela casa toda, até encontrar a bendita. Escondida dentro de uma lata de café vazia na cozinha, minhas mãos tremiam quando botei a chave na fechadura. O escritório era pequeno e mal iluminado. Tinha uma mesa velha, uma cadeira, uma estante e um arquivo de metal com 3 gavetas. Comecei pela mesa. Nada. Só papéis da venda. Parti pro arquivo. A primeira gaveta. Também. A segunda. É a mesma coisa. Mas quando eu abri a terceira gaveta, meu coração quase parou. Lá estava. Uma pasta verde com o nome Herança da Nena, escrito na capa com a letra do Antônio. Sentei na cadeira e comecei a olhar tudo. O testamento do papai estava lá, deixando as terras claramente para mim, a escritura original também, mas os outros papéis... Meu Deus! Os outros papéis me fizeram entender a dimensão da canalice. Havia uma escritura de venda datada de 15 de maio de 1968, vendendo as terras para o tal Ricardo Gomes por 50 mil cruzeiros. Na escritura constava a minha assinatura, como vendedora, junto com a do Antônio. O problema, eu jamais tinha assinado aquele documento. Pior ainda, havia uma procuração, também com a minha assinatura falsificada, dando plenos poderes para o Antônio vender as terras em meu nome. Mas o que mais me chocou foi encontrar uma carta manuscrita, assinada pelo Antônio e dirigida a alguém chamada Minha Querida Silvia. Na carta ele dizia: Minha querida, consegui vender as terras da Nena por 50 mil, mas disse para ela que foram só 30 mil. Os outros 20 mil eu vou usar para comprar aquela casa que você queria em 7 Lagoas e pro enxoval do nosso filho que está para nascer. Ela nunca vai saber da diferença, porque mulher não entende de negócios mesmo. Minha cabeça começou a rodar. Ele não só tinha falsificado minha assinatura, como também tinha mentido sobre o valor da venda e ainda por cima, estava usando o dinheiro da minha herança para bancar a vida da amante. Mas tinha mais. No fundo da pasta, encontrei um documento que mudou tudo. Uma certidão de nascimento de uma criança chamada Marcelo, nascido em dezembro de 1968, filho de Antônio Silva e Silvia de Almeida. O menino tinha nascido exatamente quando a pequena Júlia, minha filha, estava completando 4 meses. Antônio não tinha só uma amante, ele tinha uma segunda família, um filho, e estava sustentando tudo isso com o dinheiro que tinha roubado de mim. Copiei todos os documentos importantes que consegui, guardei as cópias num lugar bem seguro e recoloquei tudo no lugar, do jeitinho que estava. Tranquei o escritório. Guardei a chave no mesmo lugar e fui para a cozinha preparar o jantar como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, eu estava fervendo de raiva e, ao mesmo tempo, sentindo uma esperança que não sentia há meses. Finalmente, eu tinha provas. Na segunda-feira de manhã, assim que o Antônio saiu, arrumei as crianças e fui direto ao escritório do Dr. Roberto. Levei as cópias numa pasta, escondida embaixo do carrinho da Julinha. Dr. Roberto, eu disse assim que entrei. Trouxe os documentos que o senhor queria ver. Ele examinou tudo com uma atenção, fazendo anotações, comparando os papéis, balançando a cabeça. Depois de quase 1 hora, ele me olhou com uma expressão séria. Dona Nena, sinto muito ter que lhe dizer isso, mas seu marido cometeu vários crimes. Falsificação de documento, estelionato, apropriação indébita. Isso é muito grave. O que isso significa?
Doutor significa que essa venda toda é nula, completamente ilegal. As terras continuam sendo suas e nós podemos recuperá-las. Eu senti as lágrimas brotando nos meus olhos. Não eram de tristeza, eram lágrimas de alívio, de esperança, de uma alegria que eu não sentia há muito tempo. Eu t'aimais. Dona Nena. O Dr. Roberto continuou. Pelo que estou vendo aqui, as terras foram vendidas por muito menos do que valiam. Tenho informações de que a prefeitura está planejando uma expansão urbana naquela região. Suas terras hoje valem pelo menos 5 vezes mais do que seu marido as vendeu. 5 vezes mais. No mínimo, e se a gente conseguir provar que ele sabia disso na hora da venda, podemos processá-lo por danos morais também. Naquele momento, olhando para aquele advogado jovem que tinha virado meu anjo da guarda, eu entendi que a minha vida estava prestes a mudar. Antônio achava que tinha me destruído, que tinha me deixado sem nada, que eu era só uma mulher indefesa que não entendia de negócios. Ah, como ele estava enganado. Saí do escritório do Dr. Roberto naquela segunda-feira com uma sensação que eu não experimentava há meses. Esperança. Pela primeira vez, eu sentia que talvez houvesse uma luz no fim do túnel, mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim estava apavorada. Processar o próprio marido numa cidade pequena. Em 1969, todo mundo ia falar. Ia dialogar. Apontar o dedo, o Dr. Roberto me explicou que o processo seria longo, que poderia levar meses, talvez mais de 1 ano. Dona Nena, ele disse antes de usar, a senhora precisa estar preparada. O Antônio não vai aceitar isso quieto. Ele vai tentar intimidar. Vai mentir. Vai fazer de tudo para a senhora desistir. Tem certeza que quer seguir em frente? Olhei para os meus 4 filhos ali no escritório, o Cadu brincando com os lápis, a Ana folheando uma revista, o Lucas dormindo no meu colo e a Julinha no carrinho, e a resposta veio do fundo do meu coração. Tenho certeza. Doutor, se eu não lutar pelo que é meu agora, eles vão crescer, achando que é normal um homem fazer isso com uma mulher e sair impune. Na semana seguinte, continuei meu teatro. Antônio chegava. Jantava. A mal falava com a gente. E eu fingia que estava tudo normal. Mas por dentro, eu estava me preparando para a guerra. Foi na sexta-feira, dia 10 de janeiro de 1969, que tudo explodiu. Antônio chegou do trabalho mais cedo, com uma cara de poucos amigos, foi direto para o quartinho dos fundos e ficou lá por quase 1 hora. Quando saiu, veio na minha direção como um touro bravo. Benedita, você mexeu nos meus papéis. Meu coração disparou. Mas mantive a calma. Que papéis? Antônio, não se faça de boba comigo. Alguém mexeu no meu escritório, as coisas não estão do jeito que eu deixei. Antônio, eu mal entro naquele quarto. Você mesmo sempre disse que era lugar de homem. Que mulher não entendia daquelas coisas. Elle me encarou. Desconfiado. Mas não conseguiu provar nada. Se eu descobrir que você andou fuçando onde não devia, você vai ver só. Aquela ameaça me fez entender que eu precisava ser rápida. Na segunda seguinte, voltei ao escritório do Dr. Roberto. Doutor, não posso mais esperar. O Antônio está desconfiado. Se ele descobrir que eu sei da verdade, pode sumir com os documentos ou fazer coisa pior. O Dr. Roberto concordou. Vou preparar os papéis hoje mesmo. Amanhã já dou entrada em tudo no fórum. E foi assim que na terça-feira, 14 de janeiro de 1969, eu movi uma ação contra meu próprio marido, pedindo a anulação da venda das terras por falsificação e apropriação indébita. A bomba estourou na quinta. Quando o oficial de justiça foi até a venda do Antônio para entregar a citação, a cidade inteira ficou sabendo no mesmo dia. Notícia assim corre mais rápido que fogo em pasto seco. Antônio chegou em casa naquela noite como um animal ferido, jogou os papéis na mesa da cozinha e gritou:
O que significa isso? Benedita, como você teve a coragem de me processar? Respirei fundo e olhei nos olhos dele. Com toda a firmeza que consegui reunir, significa que eu descobri que você falsificou minha assinatura, roubou minha herança e ainda mentiu sobre o valor da venda. A cor sumiu do rosto dele. Você não pode provar nada disso. Posso sim. Antonio, tenho cópias de tudo. Inclusive da carta que você escreveu para sua Silvia, falando que vendeu as terras por 50.000, mas me disse que foram 30. Ele cambaleou e se segurou na cadeira. Pela primeira vez desde que o conheci, eu vi medo nos olhos do Antônio. Nena, você não entende. Se esse processo for para frente, eu vous preso. Você quer que seus filhos cresçam com o pai na cadeia. Eu quero que meus filhos cresçam sabendo que a mãe deles lutou pelos direitos dela. E que quando um homem rouba de uma mulher, ele paga pelas consequências. Foi aí que ele tentou a última cartada. E se eu te devolver o dinheiro, a gente esquece essa história toda. O dinheiro já não existe mais. Antonio, você vendeu as terras? Lembra? E o dinheiro você gastou. Como a sua outra família. A palavra outra família o atingiu como um tiro. Ele percebeu que eu sabia de tudo. Eu posso explicar. Não precisa explicar nada. Eu sei da Silvia. Sei do filho que vocês tiveram. Sei da casa que você comprou para ela com o dinheiro das minhas terras. Eu sei de tudo. Antônio desabou na cadeira e botou a cabeça entre as mãos. Moi dois. Nena, o que você vai fazer comigo? Eu não vou fazer nada com você. Antonio, a justiça é que vai decidir o que fazer. Naquela noite ele sumiu. Só voltou 3 dias depois. Abatido. Com uma cara de quem não pregou o olho. Enquanto isso, o Dr. Roberto estava trabalhando no nosso caso como um detetive. Ele descobriu que o tal Ricardo Gomes, que comprou minhas terras, era na verdade um laranja. Um testa de ferro de uma construtora de São Paulo que estava comprando terras na região por preço de banana, porque já sabia da expansão urbana que ia acontecer. Dona Nena, o Dr. Roberto me explicou. Seu marido não foi só um marido infiel que te roubou. Ele foi cúmplice de um esquema maior de especulação imobiliária. Essa empresa pagava comissões para gente daqui que conseguisse terras baratas. O que isso quer dizer? Quer dizer que, além de roubar a senhora, o Antônio ainda recebeu uma comissão por fora da empresa. Ele ganhou dinheiro 2 vezes. A cada descoberta nova, eu ficava mais indignada e mais determinada. Mas o Antônio não estava parado. Ele começou uma campanha na cidade para me desmoralizar. Espalhava que eu tinha enlouquecido depois do parto da Julinha, que eu estava inventando histórias, que eu era uma mulher vingativa querendo destruir a família por ciúme. Algumas pessoas até acreditaram nele. No começo, mas a verdade tem uma força própria. Quando os detalhes do processo começaram a vazar, as falsificações, a segunda família, a opinião pública começou a virar. Dona Cida, minha vizinha, virou minha maior defensora. Essa menina sempre foi direita. Ela dizia para quem quisesse ouvir. Se ela está processando o marido, é porque tem muita razão para isso. O processo se arrastou por meses. Eram audiências, depoimentos, perícias. Em maio de 1969, aconteceu a audiência mais importante. Antônio foi chamado para depor. Tentou mentir. Disse que eu tinha assinado sim, que só não me lembrava porque estava perturbada. Mas o perito grafotécnico foi categórico. As assinaturas são falsas. Meritíssimo. Foram feitas por outra pessoa, tentando imitar a caligrafia da requerente. Naquele momento, eu vi o Antônio encolher na cadeira, como um boneco murcho. Toda a arrogância, toda a superioridade, simplesmente desapareceu. O juiz, Dr. Fernando, um homem sério e respeitado, olhou para ele com uma cara de desaprovação que dizia tudo. Senhor Antônio,
O senhor tem alguma explicação para o fato de ter falsificado a assinatura de sua esposa? Ele gaguejou. Tentou dizer que foi um mal-entendido, mas já era tarde. Foi também nessa época que descobrimos que a Silvia, a amante, tinha se mudado para uma casa grande em 7 Lagoas. Uma casa que custou exatamente os 20.000 cruzeiros que ele roubou de mim. E não era só isso. Ela tinha aberto uma loja de tecidos com um dinheiro que só podia ter vindo dele. Aquilo me doeu mais que tudo. Não foi um momento de fraqueza. Foi um plano. Friamente calculado. Para me roubar e me abandonar. Em junho de 1969, o juiz deu a primeira decisão. A venda das terras foi anulada. Elas voltavam a ser minhas. Antônio recorreu. Claro, mas o Dr. Roberto me acalmou. Fica tranquila. Dona Nena, eles vão tentar arrastar o processo, mas nós vamos ganhar. As provas são claras demais. Enquanto isso, em casa, o clima era insuportável. Antônio mal olhava na minha cara e vivia tentando me convencer a desistir. Nena, você tá destruindo nossa família por causa de dinheiro? E minha resposta era sempre a mesma. Antônio, quem destruiu nossa família foi você. Eu só estou lutando pelo que é meu. No final de junho, veio a notícia que mudou tudo. O Dr. Roberto descobriu que as terras, que ele vendeu por 50.000, agora estavam avaliadas em 300.000 cruzeiros, 6 vezes mais. A prefeitura aprovou a expansão urbana. Dona Nena, suas terras estão bem no caminho da nova avenida que vai ligar a cidade à rodovia. É uma valorização impressionante. Naquele momento, eu entendi. Não se tratava mais só de recuperar minha herança. Tratava-se de conquistar uma independência que me permitiria criar meus filhos com dignidade e nunca mais depender de homem nenhum. A guerra estava só começando. Mas eu já podia sentir o gostinho da vitória. Julho de 1969 chegou e o processo começou a ganhar repercussão. Jornais da região começaram a noticiar o caso da mulher que processou o marido por roubo de herança, e isso estava deixando o Antônio louco. Uma manhã, encontrei ele lendo uma matéria no jornal de 7 Lagoas. O título era Esposa denuncia marido por falsificação e apropriação indevida. Ele jogou o jornal na mesa com raiva. Tá satisfeita? Benedita. Agora a região inteira sabe, tô virando motivo de piada. Peguei o jornal e, para minha surpresa, o material era favorável a mim. Falava sobre os direitos das mulheres, sobre como era comum maridos venderem os bens das esposas sem autorização. Foi a primeira vez que me senti apoiada publicamente. Não sou eu que tô fazendo você virar piada. Antônio, são as suas próprias ações. Em agosto, a notícia que mudaria tudo, o Tribunal de Justiça negou o recurso do Antônio. A decisão era definitiva. A venda estava anulada e as terras voltavam para mim. Mas tinha um problema. A construtora já tinha começado umas obras no terreno. O Dr. Roberto me explicou que isso, na verdade, era ótimo para gente. Dona Nena, eles vão ter que pagar uma indenização por todas as melhorias que fizeram. E como as terras agora valem muito mais, a indenização vai ser bem alta. 2 semanas depois, os representantes da empresa vieram negociar. A reunião foi no escritório do Dr. Roberto. Os advogados da empresa tentaram me intimidar, falando um juridiquês complicado, achando que eu ia ficar com medo. Dona Benedita, disse um deles, nós poderíamos simplesmente devolver as terras. Mas já investimos muito. Seria mais prático se a gente chegasse a um acordo. Que tipo de acordo? Perguntei. Firm. Nós compraríamos as terras pelo valor atual de mercado, 300.000 cruzeiros. Olhei para o Dr. Roberto, que fez um sinal discreto para eu aceitar. Era 6 vezes o que o Antônio tinha recebido. Aceitou, mas com uma condição, qualquer o que conste no contrato que as terras foram recuperadas por causa da falsificação praticada pelo meu marido. Quero que isso fique registrado oficialmente. Os advogados se olharam, desconfortáveis.
mas concordaram. Para eles, o importante era resolver. Para mim, era importante que a verdade ficasse documentada. No dia 15 de setembro de 1969, eu assinei o contrato. 300 mil cruzeiros. Era minha independência. Mas o melhor estava por vir. Uma semana depois, o Dr. Roberto me chamou no escritório. Dona Nena, lembra da comissão que o Antônio recebeu da empresa? Lembro. Consigo ir provar. Ele recebeu 15 mil cruzeiros por fora. Isso é crime. Posso processar ele criminalmente. E o que aconteceria com ele? Prisão? No mínimo 2 anos. Pensei nos meus filhos. Ele merecia ir para a cadeia. Mas seria justo com as crianças carregar o peso de ter um pai presidiário, Dr. Roberto. Posso usar essa informação para negociar. Como assim? Quero fazer uma proposta para o Antônio. Se ele assinar um documento confessando tudo e se comprometer a nunca mais me incomodar, eu não levo o processo criminal adiante. O Dr. Roberto sorriu. A senhora está pensando em chantagem. Não. Doutor, estou pensando em justiça. Quando apresentei a proposta para o Antônio, ela ficou pálido. Ler sua própria confissão de culpa, admitindo que roubou, que falsificou, que recebeu comissão ilegal, foi uma das coisas mais satisfatórias da minha vida. Se você assinar isso, eu disse, o processo criminal não vai adiante. Mas se você um dia tentar me prejudicar de novo, eu entrego tudo para a polícia. Ela assinou sem pestanejar. Estava apavorado, mas eu ainda não tinha terminado. Eu também. Antônio, você vai se mudar desta casa até o final do mês. Como assim? Essa casa é minha, também era sua. Agora, eu comprei a sua parte com o dinheiro das terras. A casa agora é inteiramente minha. Eu continuei. Você vai vender a sua venda. Nena, você enlouqueceu. Como eu vou me sustentar? Não é problema meu. Mas se você não vender, eu espalho cópias desses documentos pela cidade inteira. Vamos ver quantos clientes você vai ter depois disso. Ele me olhou com uma mistura de medo e ódio, mas sabia que estava encurralado. O que você quer que eu faça? Quero que você suma da minha vida e da vida dos meus filhos. Vá para onde quiser. Vive com quem quiser. Mas longe de nós, em outubro de 1969, Antônio vendeu a venda por um preço de banana. Com o dinheiro, se mudou de vez para Sete Lagoas, para viver com a Silvia. No dia em que ele foi embora, eu não senti tristeza. Senti um alívio, como se um peso gigantesco tivesse saído das minhas costas. Com o dinheiro das terras, fiz investimentos. Comprei 2 casinhas na cidade para alugar, o que me daria uma renda fixa. Guardei uma parte para a educação dos filhos e, com o resto, tive uma ideia que mudaria a minha vida. Resolvi abrir um negócio, mas não um negócio qualquer. Em dezembro de 1969, inaugurei a primeira pensão para mulheres da nossa cidade, um lugar onde mulheres que precisavam recomeçar a vida pudessem ficar, pagando pouco. Enquanto se reorganizavam, a pensão estava sempre cheia, e eu não estava só ganhando dinheiro. Eu estava ajudando outras mulheres a reconstruírem suas vidas, assim como eu reconstruí a minha. M1970. Soube que o Antônio estava passando por dificuldades. A loja que a Silvia abriu com o dinheiro roubado não deu certo e eles viviam brigando. Enquanto isso, eu prosperava. Meus filhos cresciam felizes e a pensão era um sucesso. Em março de 1970, aconteceu algo que selou minha vitória. Antônio apareceu na minha porta. Magro, abatido, com roupas velhas e uma cara de desespero. Nena, ele disse com uma voz embargada. Eu estava errado. Fiz muita besteira. Perdi tudo. Será que você não poderia me ajudar a conseguir um trabalho para mim? Olhei para aquele homem que um dia foi meu marido. Tu meu grand amour. E minha maior decepção. Ali estava ele, implorando ajuda para a mulher que ele achava que não entendia de negócios.
Antônio, respondi calmamente. Estou precisando de alguém para fazer a limpeza da pensão e cuidar do jardim. Pague a pouco, mas é um trabalho honesto. Elle me encarou. Sem acreditar, você está me oferecendo um emprego de faxineiro. Estou te oferecendo uma oportunidade de recomeçar. Mas se você acha que está abaixo da sua dignidade... Não, eu aceito, ele disse. Desesperado, eu preciso do trabalho. E foi assim que Antônio, o homem que um dia controlou minha vida, se tornou meu empregado. Todos os dias. E ele chegava cedo. Varria os quartos. Limpava os banheiros. Cuidava do jardim. E toda sexta-feira, vinha até a minha casa. Receber o salário das minhas mãos. A vingança estava completa. Não precisei me rebaixar. Apenas usei a inteligência, a determinação e a justiça para recuperar o que era meu e construir uma vida muito melhor. Os anos que se seguiram foram de uma transformação que eu jamais imaginei. Eu renasci aos 27 anos. Descobrindo uma força que nem sabia que existia em mim, a pensão prosperava. Meus filhos cresciam saudáveis e eu me tornava cada vez mais respeitada na comunidade. Por lá, ajudei centenas de mulheres traídas, abandonadas, roubadas, como eu, precisavam de uma segunda chance. E o Antônio continuou trabalhando na pensão. A Silvia o abandonou, levando o filho. Ele ficou sozinho, morando num quartinho alugado, vivendo apenas do salário que eu pagava. Meus filhos cresceram e se tornaram pessoas de bem. O Cadu virou dono de uma empresa de contabilidade em São Paulo. A Ana virou professora de desenho. O Lucas se tornou um médico respeitado na nossa região. E a minha pequena Julinha se formou em Direito. Ela é advogada e defende principalmente mulheres em casos de divórcio e violência doméstica. Todos eles dizem que a força que têm na vida veio do exemplo que viram em casa, de uma mãe que não se deixou quebrar. M1976. Aconteceu algo inacreditável. A Silvia, a ex-amante do Antônio, apareceu na porta da pensão. O segundo casamento dela não tinha dado certo e ela não tinha para onde ir. Veio me pedir ajuda. O destino, às vezes, tem um senso de humor peculiar. Né, a mulher pela qual meu marido me traiu e roubou estava ali, pedindo abrigo justamente para mim. E eu a acolhi. Ela ficou 3 meses na pensão, me pediu perdão, disse que também tinha sido enganada por ele, e eu a perdoei. Não por ela, mas por mim. Guardar rancor é como carregar uma pedra no coração. E eu já tinha carregado peso demais. Antônio morreu em 1978, de problemas de saúde causados pela bebida. No leito de morte, me pediu perdão. Eu disse que já o tinha perdoado há muito tempo, no enterro. Olhando para aquele caixão, não senti vitória nem derrota. Senti apenas a certeza de que fiz as escolhas certas, que lutei pelos meus direitos, que criei meus filhos com dignidade e que transformei minha dor em força para ajudar outras pessoas. Aos 79 anos, olho para trás e vejo uma vida bem vivida. A pensão, hoje administrada pela minha filha Júlia, já ajudou mais de 1000 mulheres. Tenho 11 netos que me enchem de alegria. E a herança do meu pai não foram só os alqueires de terra, foi a lição de que devemos lutar pelo que é nosso. Quando o Antônio vendeu aquelas terras achando que estava me destruindo, ele não sabia que estava, na verdade, me dando a oportunidade de descobrir a mulher forte que eu era. A avenida que construíram no lugar hoje se chama Rua Zé de Souza, uma homenagem que consegui para o meu pai. Antônio achava que mulher não entendia de negócios. Eu provei que ele estava redondamente enganado. E vocês sabem qual é a melhor parte. A vingança mais doce não é destruir quem nos fez mal, é construir uma vida tão boa, tão próspera, tão cheia de propósito,
que aquela pessoa se torna irrelevante. Meus queridos, se há uma lição que vocês podem levar daqui, é esta: nunca desistam de vocês mesmos. Por mais difícil que a vida pareça, sempre há uma saída. E lembrem-se, vocês são muito mais fortes do que imaginam. Se vocês gostaram da minha história, não esqueçam de deixar o joinha, se inscrever no canal e contar nos comentários qual parte mais tocou o coração de vocês. Um beijinho e que Deus abençoe a todos.